um remédio eficaz para você que tem um temperamento colérico e talvez você também que não tendo este temperamento, não é, como predominante, esse ser colérico, mas que convive com pessoas que são assim, e conhecer isso aqui, saber disso aqui vai te ajudar a ajudar essas pessoas, ou pelo menos a melhor conviver com as pessoas que trazem esse temperamento de maneira ali predominante. Meus queridos, qual o caminho então de santidade para as pessoas de temperamento colérico? Eu já dediquei aqui na aula passada, se você perdeu, volta lá nessa formação, todas as características desse temperamento, aquilo que são qualidades, aquilo que são defeitos. Os coléricos têm muitas qualidades e têm também muitos defeitos, assim como os demais temperamentos. Sabe o que é interessante observar? Eu já trabalhei 4 temperamentos. Dá uma olhada nos comentários de cada temperamento. Você vai perceber que até os comentários, eles mudam de um vídeo para o outro. A maneira como os sanguíneos lidam com tudo isso, a maneira como o colérico vai lidar com todas essas observações e a maneira do melancólico. Então, é muito impressionante ver o quanto o temperamento, ele, de fato, ele incide, não é? Ele não é determinante. Por que eu digo que ele não é determinante? Porque nós estamos em processo e nós estamos buscando aperfeiçoamento. Então, por causa do pecado original, por causa das suas consequências, da concupiscência, nós acabamos transformando aquilo que em nós seria força, muitas vezes se tornou fraqueza. E conhecer o temperamento com as suas qualidades, com o seu defeito, não é dominante, é exatamente para fazer aquilo que eu tenho insistido desde a primeira aula. Corrigir esses defeitos, essas características aí que a gente identifica como uma fraqueza e potencializar aquilo que no temperamento é uma força. Aquilo que no temperamento é uma qualidade, tá? Mas preste atenção aí nos comentários de cada temperamento, você vai perceber como uma pessoa se distingue da outra. Não é? Uma pessoa se distingue da outra. É claro que aquelas, quando alguém já está mais avançado, não é, no processo, digamos, no processo de conversão, se torna cada vez mais difícil identificar o seu temperamento. Você começa a ver ali tem hora que parece que a pessoa é uma coisa, tem hora... Porque a pessoa já está num processo, você fica procurando às vezes o temperamento e diz, eu não sei que temperamento é esse que essa pessoa tem. É muito interessante isso, exatamente porque é preciso buscar as virtudes. Então, o próprio exemplo disso é Santa Teresa d'Ávila. A mulher escreve, dentre outras obras, O Castelo Interior, que fala sobre essa busca de Deus no mais íntimo. Mas a mulher é por temperamento sanguínea. Aquela mesma que lá no livro da vida vai dizer que tinha uma extrema dificuldade para adorar, para fazer oração, porque a sua mente, ela divagava, ela se distraía com muita facilidade, ela era dada a muita conversa. Mas veja que é a força do Espírito Santo, o poder da graça de Deus, nesse caminho de conversão de uma pessoa, a ponto que você tem, então, Santa Teresa como essa grande doutora da igreja, e não é que o temperamento dela foi destruído, ela continua como uma sanguínea, mas um temperamento que foi forjado, um temperamento que é guiado, é conduzido pelo Espírito Santo. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Vamos então, qual a virtude necessária para o colérico? Quem dá mais? Quem arrisca? Qual a virtude necessária para o colérico? Sem dúvida, meus queridos, a grande virtude que é necessária para todos os temperamentos, mas que no colérico precisa de uma dose a mais, é a virtude da humildade. É a virtude da humildade. Vamos entender. Nós estamos nos apoiando, tá, no Padre Antônio Roio Marim, no seu livro Teologia da Perfeição Cristã, onde ele trabalha, né, os temperamentos. A virtude mais importante para o colérico é a humildade.
O colérico, ele precisa ir se humilhando aos poucos. Olha que forte isso aqui. O padre Antônio Roy Marim, também o padre Christian Capes, comentando, falando sobre os temperamentos, eles trazem isso aqui. O colérico precisa ir se humilhando aos poucos. Por exemplo, quando comete um erro mais simples, digamos, um erro verbal, ortográfico, ele deve reconhecer isso, assegurando que sua autoestima não seja destruída por isso, mas ele precisa ir reconhecendo isso nos pequenos detalhes do seu dia. Deve começar a se permitir errar. Deve se determinar a pedir desculpa pelas coisas erradas que fez todos os dias. Ah, mas foi isso aqui, é uma bobagem, uma coisa pequena. Não, colérico. Vá se humilhando aos poucos, todos os dias. Isso é treino. Talvez por temperamento você fosse levado a dizer assim, ah, mas coisa boba, passa por cima. Falou, cometeu um erro verbal, um erro ortográfico, não, uma coisa boba, passa por cima. Não, volta e reconhece. Faça isso sem drama, seja objetivo, mas faça, é um treino. Colérico, por temperamento, ele vai buscar justificar, racionalizar, mas é porque, enfim, vai arranjar uma desculpa. O padre Roy Marim, o padre Capes, vai dizer, reconheça essas pequenas coisas ao longo do seu dia. Eu estou falando aqui com pessoas que já entenderam a importância do vence-te a ti mesmo, vencer-se. O vencer-se, vencer esse mau jeito, vencer, a gente fala assim, o mau temperamento, mas não existe temperamento mau. Existe o defeito dominante ali do temperamento. O temperamento é algo que você nasce com ele e não é algo ruim. É um traço característico seu, mas que precisa ser ordenado. Você precisa ser trabalhado. Se isso for pedir muito no começo, que então você faça uma resolução matinal de evitar ter a última palavra tantas vezes no dia. Ele está dando aqui dicas que, a princípio, pode dizer assim, mas que coisa boba, ainda mais um colérico ouvindo isso. Dizer, ah, coisa besta, né? Que coisa boba. Não, mas é exatamente nessas pequenas coisas, colérico, que você vai descobrir essa arte de se vencer. O colérico, ele tende, por natureza, né, por temperamento, a querer ter a palavra final. Então, ele vai levar uma discussão até as últimas consequências, porque ele quer falar por último. Ele quer dizer, eu venci. E aí, o padre Capes está dando uma segunda... Isso aqui é a direção espiritual. Ele está dizendo, bom, se é difícil para você reconhecer aqueles pequenos erros, então faz o seguinte, faz uma resolução de evitar ter a última palavra tantas vezes no dia. Talvez uma vez só seja possível a princípio, de tão difícil que isso é para o colérico. Ele quer falar por último. Ele quer ter a palavra final. Então faz um exercício. Se não for possível em todas as situações do dia, mas o padre Capes está dizendo pelo menos uma vez por dia, deixa o outro ter a palavra final. Ou ainda que ele se determine a ser o primeiro a pedir desculpa depois de uma discussão. Mas nem estou errado. Não é assim? O colérico ele vai imediatamente dizer, mas não fui eu. Não importa. Não importa. Houve uma discussão. Pessoas ali saíram feridas. E provavelmente você vai dizer, colérico, que não foi você, mas o outro. Você feriu o outro. Peça desculpa. Mas o outro não tem razão. O perdão é algo que a gente dá exatamente de maneira gratuita. E a gente pode pedir. A própria Sagrada Escritura, ela vai dizer isso, não é? Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta lá e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Não é se você tem alguma coisa contra... É se o teu irmão tem alguma coisa contra você. Mas eu nem fiz nada. Bom, quem sabe disso é ele. Ele tem uma coisa contra você. Vai lá e se reconcilia com ele. Isso é cristianismo. E nós somos seguidores de Jesus. Viver a palavra é exigente, mas é necessário para quem quer herdar o reino. Então, o padre Capes aponta o momento mais humilhante de todos. Concordar com a crítica dos outros. Então veja que ele vai um caminho aqui. Primeiro, reconhecer os pequenos erros do dia, né? Se você viu que errou, reconhece. Não deixa passar batido não. Diz, nossa, eu errei nisso aqui. Faz isso com
de maneira pontual, faz isso de maneira sem drama, porque ele tem que ir se humilhando por causa do seu orgulho e da sua soberba. Não conseguiu, faz uma resolução de não ter que ter a palavra final sempre, deixa o outro ter a palavra final. Ainda assim é difícil, tenta exercitar-se em pedir desculpas para o outro, independente de quem tem razão. E aí ele chega no momento mais humilhante, que é concordar com a crítica dos outros. Para um colérico, é difícil lidar com a crítica. Lidar com ela, aceitar sem se incendiar, sem inflamar, já é difícil. Agora, imagina concordar com ela. Mas você pode fazer isso, sabia que você consegue? Faz uma luta, faz um esforço. A pessoa vai chegar e vai criticar ali, pode ser até que nem seja muito justa, mas você consegue. Você vai olhar, vai deixar ela falar e vai dizer, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Vou pensar sobre isso, vou considerar isso que você está dizendo. Você consegue, colérico, fazer isso. Por mais que, a princípio, aqui dentro você esteja assim, ó, em chamas. Já com seu arsenal todo preparado para disparar nesta pessoa, mas você consegue ser maior do que isso aí. Então, concordar com a crítica dos outros. Sim, você está certo. Eu fui egoísta, eu fui insensível. Sem o mais depois, né? Mas, porém, não, você está certo. Eu fui egoísta. Eu fui insensível. Perdão por isso. Procurarei mudar o meu comportamento. Quando chegar o momento de se reconhecer responsável por uma imperfeição moral, será como se uma tonelada de tijolos estivesse caindo sobre ele. A alma colérica protestará 1000 vezes dizendo não ser necessário. Mas esse é o único caminho para a santidade e até mesmo para a salvação do colérico. É o único caminho para a santidade e para a salvação, né? Quem convive com colérico vai tomar um susto, né? Já preparado sempre para a represália, de repente chega o colérico e diz, você tem razão, eu realmente fui egoísta, eu vou procurar mudar o meu comportamento. Se é entre irmãos, né? O irmão corre lá na mãe e diz, mãe, fulano está com problema, fulano está com alguma coisa hoje. Por quê, menino? Ele reconheceu o erro e ainda disse que vai procurar mudar. Mas é o caminho, é o único caminho possível e o único caminho para a salvação desse temperamento. É ir se humilhando aos poucos, a cada dia. E olhe que procurar esse caminho, né, desse se humilhar, está parecendo difícil para você, mas esse é o mais fácil. Porque o mais difícil é quando essa humilhação vem sem que você procure. Aí, colérico, você já está de quarta morada para dentro. Aí, você já venceu muita coisa, venceu a si próprio. E é um caminho possível. Porque quando nós olhamos para a pessoa que dá vazão aos defeitos do seu temperamento, permita-me dizer, o quão ridículo é. E às vezes você vai precisar se enxergar em outra pessoa para você perceber o quão ridículo você é, nós somos, quando nos deixamos dominar por aquilo que são traços, defeitos do nosso temperamento. Se olhe no espelho e diga, você se olha no espelho e diz assim, como você é ridículo. Faz isso. Como você é ridícula. Quando você dá vazão aos defeitos do teu temperamento. E ainda dizendo, mas é porque eu sou assim mesmo. Não. Você não pode se conformar em ser tão ridículo. Seja o sanguíneo, seja o melancólico, seja o fleumático, que nós vamos abordar amanhã, seja o colérico, vai lá no espelho e tenha coragem, né? Você é ridículo quando você se entrega a um defeito dominante. O sanguíneo pode fazer isso, o colérico deve fazer, o fleumático, o melancólico não faça ainda não, né? Porque o melancólico ele já tende a se reconhecer, na verdade ele é aquele temperamento que tende a se depreciar a todo momento e o exercício dele já é outro.
Mas, sobretudo, você colérico que está aqui, o sanguíneo também, né? O sanguíneo demora, ele fica sempre na superfície, mas quando ele tem que enfrentar de cara, de frente, um defeito dele, ele se desmonta, né? Ele quer desanimar. Mas para o colérico, para você colérico que está aqui, é um exercício muito bom. Olhar-se no espelho, dizer quão ridículo você foi hoje. Quão ridículo você foi agora. Deus espera mais de você. Você é maior do que essa sua tendência, você é maior do que esse seu orgulho, do que essa sua soberba. Eu sempre tenho uma imagem, né, que me ajuda muito, que é, eu não sei você, mas eu gostava e gosto, embora hoje já não faça mais isso, mas eu gostava muito de ir à praia e de tomar banho de mar, né? E eu sempre, era um pouco afoita, né? Não sei se você entende o que isso quer dizer, mas tentava desafiar um pouco ali, de maneira ingênua, né? Não desafiar as águas, mas, na verdade, desafiar eu mesma ali, né? Então, sempre tentar entrar um pouco mais. Ainda bem que eu estou aqui para contar a história, né? Podia ter sido trágico. Não faça isso em casa. Mas, muitas vezes me deparei com aquelas ondas gigantescas, né? E eu aprendi ali no mar algo, uma lição que eu trouxe para a minha vida. Todas as vezes que eu tentei enfrentar essa onda, obviamente, eu tomei caldo. Eu perdi o número das vezes que eu falo aqui, é como se eu tivesse... eu me lembro exatamente como se foi naquela enxurrada d'água que me jogava no chão e eu caía com as costas no chão com toda a força, né? Se fosse hoje, acho que quebrava alguma costela, mas ainda era muito jovem. E aquela água me jogava no chão com toda a força. Eu batia as minhas costas no chão. Mas aí eu aprendi que ali no alto mar, diante daquela onda, só tinha um jeito, né? Se não desse para pegar a onda, o único jeito era me inclinar. E quanto mais eu me abaixasse, quanto mais eu me inclinasse para passar por debaixo desta onda, para mergulhar, tanto menos eu sentiria os efeitos dela. Então, eu aprendi que o segredo era mergulhar. E aí mergulhar profundamente, se possível, né, até tocar o chão, porque a onda passava por cima, sem que eu me machucasse. Entendeu, colérico? É o exercício de abaixar-se. É o exercício de inclinar-se. E aí a onda passa, sem te quebrar ao meio, né? Sem te machucar. É o exercício de inclinar-se. Todos os temperamentos devem se exercitar. No colérico é o único caminho possível de salvação. Nada será possível sem vida interior e, antes de tudo, sem o hábito de fazer com franqueza e calma um bom exame de consciência. O colérico, quando eu falei, né, vai no espelho e diga para você mesmo, você foi muito ridículo nisso aqui, é esse exame de consciência. Examinar a consciência e perceber o que no dia, talvez no calor do momento, você não conseguiu. Mas quando você para e se acalma, dizer, nossa, eu podia ter reagido de uma maneira diferente. Pode até ser que a pessoa tenha sido injusta e grossa comigo, mas por que eu respondi na mesma moeda? Por que para revidar eu fui mais grossa do que ela? Eu fui mais estúpida do que ela? Nossa, está errado. Eu poderia ter sanado aquilo ali com uma reação diferente. E você é capaz disso, colérico. Acredite. O exame de consciência é para o colérico um ato que não pode ser deixado de lado. O exame de consciência é nele um ato contracultural, vamos entender isso aqui, contra a cultura do seu próprio temperamento, contra a sua natureza, porque significa parar, significa olhar para dentro, perguntar não o que os outros fizeram de errado, mas o que eu fiz de errado. É o exercício mais difícil e mais necessário para esse temperamento. Assim resume o padre Royo Marim. Desconfie dos primeiros movimentos. O primeiro movimento quase sempre é a ira, um julgamento imediato, uma reação desproporcional.
ira, julgamento, reação desproporcional. A virtude não pede que esse movimento não exista. Olha o que ele está dizendo, o padre Eumarim. A virtude não pede que esse movimento não exista. O movimento de quê? De indignar-se, do julgamento imediato. A virtude não pede que esse movimento não exista, mas pede que não governe, que esse movimento não te governe, que você seja capaz de subjugá-lo. Por natureza, por temperamento, por muito tempo vai vir esse ímpeto mesmo. É uma vida, como diz São Francisco de Sales, é uma vida para combater isso aqui. Então, esse movimento interior, que é tão nato, é tão natural, é tão do seu temperamento, pode ser que ele, a vida inteira, esse ímpeto ele surja. Mas o que é a virtude aqui é não permitir que esse movimento, esse ímpeto, te governe. Tem a palavra final. E ele coloca, é preciso que haja uma pausa entre o estímulo e a resposta a ele. É preciso que haja uma pausa. Por vezes, colérico, a tua única saída vai ser fugir. Vai ser fugir. Antes que você... Não é? Mas fugir não como uma reação para ferir o outro, para machucar o outro, mas muito pelo contrário, é porque vem aquela voz do anjo, né? E Deus na tua consciência dizendo, não fale agora, não reaja agora. Vá dormir primeiro. Dá uma volta. Faz alguma coisa. Faz esse exercício para você ver como tem resultado. Teu filho chegou e aí foi imprudente, etc, etc. Pai, bati o carro. E aí você, pai colérico, já... Mas faz o exercício, filho. Nós vamos conversar sobre isso, mas me dá só 5 minutos. E se recompõe. Porque nós precisamos ser inteligentes e ter sabedoria. E muitas vezes a sua reação ela vai complicar mais a situação. Você vai jogar combustível no fogo que você está tentando apagar. Então, respira, para, dá uma volta. Você que convive com alguém que tem esse temperamento, precisa também ter sabedoria para lidar, né? Com todos os temperamentos, mas hoje falando especificamente do colérico. Você já conhece e sabe que, por natureza, ele tem esse ímpeto. Então, né? Escolha a hora certa de falar. Eu lembro quantas vezes a gente, criança, pequeno, e estávamos ansiosos porque ia ter um passeio da escola, ia ter alguma coisa, e a gente tinha que pedir em casa, né? Pedir ao pai, pedir à mãe e tudo. E chegava e falava com a mãe, nossa, vou falar com seu pai. E assim que meu pai chegava, a gente já estava ansioso, ficava cutucando manhã, né? Mãe, fala, pede logo, pede. E ela dizia, não, agora não. Seu pai acabou de chegar do trabalho, ainda está com a cabeça quente, ainda está nervoso por causa de muitas situações do dia. Deixa ele tomar banho, deixa ele comer alguma coisa. Quando ele for descansar ali, eu vou saber como é que foi o dia dele, vou conversar e depois eu vou falar dessa viagem. A gente precisa ter sabedoria, não para conseguir o que eu quero, né? Mas para lidar mesmo com o outro também. O colérico, ele pode, e ele vai se arrepender depois disso, de no momento de ímpeto ali, ele sair uma palavra que não era para ter saído. Né? Uma reação ali que piorou tudo. Então, é preciso que haja uma pausa entre o estímulo e a resposta. Sobretudo, colérico, não vamos colocar essa conta para outra pessoa. Assume você a conta que é melhor. Aprende isso aqui. Respira. Dá uma pausa. Recebeu o estímulo, recebeu a notícia, recebeu a... Para. Né?
até você ter condições de, com inteligência e sabedoria, reagir a isso aqui. Reagir. O Padre Capes introduz aqui uma outra virtude necessária para equilibrar o peso interior, que é a eutrapelia. Nós já havíamos falado sobre essa virtude quando tratamos o melancólico, porque assim como o melancólico, o colérico ele tende a enxergar todas as coisas e a viver de uma maneira muito séria, uma maneira um tanto quanto pesada, tensa. O colérico é aquele que, quando ele entra num lugar, ele muda muitas vezes a atmosfera do ambiente por causa dessa seriedade com que ele enxerga todas as coisas. Se para o sanguíneo a vida é o parque de diversão, para o colérico é um campo de guerra. A vida é um campo de batalha. Então, ele tem dificuldade de encarar as situações com leveza. O sanguíneo faz isso e até demais, né? O colérico, assim como o melancólico, ele tende a levar tudo a sério. Então, essa virtude, não é? A virtude essa virtude que traz uma leveza. Exercitar-se no bom humor. Ser capaz de divertir-se, de descansar um pouco, de baixar a guarda, no bom sentido um pouco. Para o colérico, a virtude, a eutrapelia, é o remédio específico para a ira. No melancólico é para a tristeza, no colérico é para a ira. Quando a alma colérica luta contra a raiva, que é quase sempre, não deve procurar pessoas a quem criticar ou humilhar, nem algo no ambiente externo sobre o qual lançar sua ira. Muito pelo contrário. Deve acalmar a própria alma por meio desta virtude, fazendo outras atividades. Recentemente nós passamos por uma situação muito estressante, né? E aí, eu sabia que se a gente fosse resolver aquilo naquela hora, não ia ser bom. E aí, eu olhei para aquela pessoa e disse, vamos fazer qualquer outra coisa diferente disso aqui. Sei lá, vamos dar uns passos ali, passear no parque, vamos jogar, vamos brincar, um jogo de tabuleiro, vamos fazer qualquer outra coisa, porque a cabeça já estava numa tensão tão grande que ia explodir. Falei, não, deixa aliviar isso aqui, para poder enxergar essa coisa, não na ilusão, mas no real, e poder incidir com sabedoria sobre essa situação. Quando a ira te domina, você deixa, né? Quando você se deixa dominar pela ira, assim como pelas outras paixões, você sai do real e entra numa ilusão. Então, esperar que essa paixão que te dominou, que ela arrefeça e você sim dominá-la, é necessário para não se equivocar, errar na tua decisão. Quantas vezes eu escuto? Quantas vezes eu já escutei isso aqui? Por exemplo, um casal que separou. E fez isso. Isso sempre é algo trágico, né? Sempre que acontece ali um divórcio, é algo trágico. Aí você pode, mas Maria Raquel, mas a situação era uma situação de violência e tudo. Sim, não estou negando que isso seja trágico também, mas não deixa o divórcio, seja motivado por isso ou por outra motivação, é trágico. E eu já escutei tantas vezes, recentemente inclusive, uma pessoa foi dar uma carona, foi fazer uma caridade e começamos a conversar. E ele falava, porque eu me separei há tantos anos e tudo. Eu falei, mas... e como ele deu a abertura e começou a conversar, eu perguntei, mas por quê e tudo? Ele disse, não, foi no calor do momento, na hora de uma discussão. Eu disse que o melhor então era sair de casa, ela concordou comigo, eu peguei minhas coisas e fui embora e nunca mais voltei. Eu disse assim, desse jeito, desse jeito. E aí ele reconhecia, ele disse, de fato, irmã, se eu tivesse respirado, se eu tivesse pensado mais 5 minutos, eu não teria feito isso.
Mas veja, por orgulho, né? Por causa de uma má palavra, sai, e também por orgulho e por soberba, não volta. Eu falei, mas por que não procurou? Por que não conversou? Então, no momento de ira, no momento ali de tomar decisões aqui, é terrível. Tá bom, sai de casa, mas não pega tuas coisas e vai embora não. Sai, dá uma volta, esfria a cabeça, conversa com alguém. Depois que aquilo acalmou, volta e conversa. É o que ele coloca aqui. Acalmar a própria alma, pintando, andando de bicicleta. Pode golpear um saco de pancada para os mais agressivos. Pode colocar isso para fora através de um exercício, de alguma atividade física, através de algum esporte, né? De alguma prática. Leia um livro agradável. Eu amo isso aqui. Leia um livro agradável. O colérico deve se retirar imediatamente e não ceder à paixão que clama para que ele ataque outra pessoa de maneira irracional. A tentação é essa. É atacar. É instintivo nele. É inato, é da natureza. Aquele mesmo instinto nos animais irracionais. Só que você, colérico, você tem uma alma, você tem você tem a razão. Você é capaz de refletir e de dominar esses teus impulsos. Eu visitei o presídio outro dia e é de cortar o coração, né? Existem situações e situações ali. Existe também muita injustiça. Pessoas que foram julgadas, condenadas injustamente, por falta, muitas vezes, de recursos, de conseguir uma boa defesa e etc., mas não quero entrar nisso aqui agora. O que eu quero dizer é o seguinte: pessoas que estão ali e que cometeram algo terrível, de fato, mas foi um lapso, foi 3, 5 segundos que mudou a sua vida para sempre. E elas contam extremamente arrependidas. Se eu pudesse voltar, se eu tivesse me acalmado, se eu tivesse respirado, se eu tivesse pensado 5 minutos, eu não teria feito aquilo que eu fiz. Mas porque deu vazão à paixão, à ira, e acabou fazendo uma coisa que destrói a vida de alguém e destruiu a sua vida. Então, isso aqui é extremamente necessário. Qual o melhor remédio para a ira? O tempo. O melhor remédio para a ira é o tempo. Um verdadeiro colérico talvez despreze o lazer como perda de tempo. E essa é exatamente a razão pela qual você, colérico, precisa dele. Se não praticar alguma forma de atividade recreativa, todos na sua família vão sofrer. Porque a ira que não encontrou outra saída, vai encontrá-los. Olha como é importante, então, permitir-se parar. Parar um instante. Fazer algo, sabe, que desperte também bons sentimentos em você. Isso é extremamente necessário no colérico, isso é extremamente necessário. Porque, do contrário, se não encontrar outra saída, é o que ele está dizendo aqui, vai encontrar onde? Descontando nas pessoas. Faltando a caridade com as pessoas. Porque em algum lugar essa ira vai ter que sair. E vai acabar descontando nas pessoas. Então é preciso parar, é preciso descansar. É tão bonito a sabedoria quando a gente vê, por exemplo, na vida monástica, né? É uma vida que pode inspirar a todos. O que é que na vida monástica pode inspirar na sua vida como um leigo, um pai, mãe de família que tem que sair para trabalhar? São tantas coisas na vida monástica que devem inspirar a vida dos leigos, como, por exemplo, a disciplina. A disciplina
a ordem, porque o reino de Deus é um reino de ordem. Esse tempo para cada coisa, o tempo do trabalho, do ofício, mas também o tempo da fraternidade, o tempo para uma atividade recreativa. Isso é saudável, isso é necessário, isso não deveria ser e não deve ser um privilégio. É por isso que hoje tem tantas pessoas que se entopem de medicações, porque não usam os meios, não respeitam a sua estrutura. A maneira como você foi pensado, criado e você foi feito. Inclusive, eu quero tocar aqui, antes de encerrar o assunto dos temperamentos, não vou fazer isso hoje, mas vou preparar para falar isso aqui com vocês. A irmã Maria Joana percebeu uma certa confusão entre o temperamento e patologias. Então porque todo sanguíneo é TDAH, porque então todo melancólico é depressivo, então porque o colérico é narcisista. Nós estamos aqui em campos diferentes. Nós estamos aqui falando de coisas diferentes. Uma coisa o temperamento, outra trazer aqui patologias. A terapia aqui dos temperamentos é a busca da virtude, combatendo os vícios. Algo que, desde o início, a igreja sempre apontou esse caminho. O outro se trata com medicação. E aí você já começa a perceber a confusão que existe hoje. Por que eu tenho que ter um diagnóstico para que possa existir uma medicação? E por quê? Já parou para pensar? Vamos falar sobre isso aqui, porque isso precisa estar muito claro nessa formação. É muito fácil. Então, identificar o sanguíneo com a patologia, que vai lá na farmácia e compra um remédio, enquanto o caminho sanguíneo. Para você, aí não estou falando de patologia. Se você está falando de patologia, aí é lá com o médico, é lá com a medicação. Estou falando de temperamento. Estou falando de temperamento. E qual o caminho para o temperamento? Combater o vício e buscar a virtude. Isso precisa de esforço, isso precisa de treino, isso precisa de ascese, vida espiritual. Dá trabalho? Vai dar. Mas aqui você tem um resultado concreto. Já nesse campo aqui eu não vou me aventurar nele. Mas o que eu tenho visto não tem sido muito interessante. Mas veja, estamos falando de coisas diferentes. Isso precisa estar muito claro para vocês. Para o colérico, a leitura do livro Imitação de Cristo é extremamente recomendável. As obras ascéticas de Santo Afonso de Ligório, ou seja, textos que falam da própria miséria, da necessidade de conversão, do desprezo da glória vã. O colérico precisa escutar e reconhecer seus defeitos e seu orgulho como pecados pessoais que devem ser atribuídos à sua própria vontade. É muito fácil para o colérico se apoiar no amuleto e dizer, não, é uma patologia, toma um remedinho. Se estou falando de temperamento, estou falando disso aqui. O que é mais fácil? Ir lá e tomar uma medicação ou fazer isso aqui? Vou repetir. Escutar, reconhecer seus defeitos, o seu orgulho, como pecados a serem vencidos. E que devem ser atribuídos à sua própria vontade, colérico. Aos seus caprichos. Eu não estou negando que as patologias existam. Elas existem. E glória a Deus que a ciência já avançou, que hoje existe aí os processos, os tratamentos, etc, etc. Isso aqui vocês vão falar lá com o médico de vocês. Mas não confundam. Não confundam, porque isso aqui tem sido um prejuízo terrível. E quem está pagando essa conta são muitos de vocês. Que já não buscam mais uma vida ascética, ou seja, um esforço para vencer aquilo que tem um nome
E não é patologia, não. Deixa eu dizer para você, o nome é pecado. Preguiça é pecado. Orgulho é pecado. Isso aqui a gente não trata com medicação. Pelo menos não no sentido, né, científico. O remédio aqui é outro. A medicação aqui é outra. A terapia aqui é outra. E dá trabalho. Gente, isso é terrível. O remédio espiritual concentrado numa frase da imitação de Cristo. Ama ser desconhecido e tido por nada. Isso vai causar uma repulsão na natureza, uma repugnação na natureza do colérico. Mas ele chega lá. Persevera que ele chega lá. Ama ser desconhecido e tido por nada. A ladainha da humildade é ótima para o colérico rezar essa ladainha todos os dias. Vou deixar como exercício, vou colocar lá no canal hoje do WhatsApp, a ladainha da humildade. Melhor do que... Vou segurar minha boca. Para um temperamento que naturalmente quer ser reconhecido, que se energiza com esse a liderança, essa frase é um programa espiritual inteiro. Um temperamento que por natureza quer ser reconhecido, que se entusiasma com o êxito, com a liderança, essa frase é um programa espiritual. Ama ser desconhecido e tido por nada. Algo inesperado e muito belo sobre o colérico que começa a trabalhar o interior. Quando ele começa a receber a iluminação, através da meditação, do exame de consciência, ele passa a deparar com a parte melancólica latente em seu temperamento. Quando ele começa a trabalhar o seu interior, a procurar vencer os seus defeitos, ele vai se deparar com a parte ali melancólica do seu temperamento. Vamos entender. Quando o colérico assume sua responsabilidade pessoal por ter feito sofrer Nosso Senhor, as pessoas ao seu redor, especialmente os membros de sua família, talvez lhe sobrevenha uma tristeza e uma solidão profundas. Aquilo que ele tanto tinha medo de encarar. Um sentimento de pesar pelos próprios defeitos irá tentá-lo a acreditar que, se qualquer pessoa realmente o conhecesse, certamente o rejeitaria. Eu tive um comentário aqui no vídeo passado exatamente assim. Com certeza, aquele comentário foi de uma pessoa colérica, eu não tenho dúvida. E ela dizia assim: as pessoas não sabem como a gente sofre por ser assim. E elas não precisam saber. Tá? Mas assim, as pessoas não sofrem, ou as pessoas não sabem o quanto a gente sofre por ser assim. O mais importante é você saber o quanto faz as pessoas sofrer sendo assim. Isso é o mais importante, colérico. Porque entre você e Deus isso aqui, e é em você que isso precisa ser trabalhado, independente se as pessoas sabem ou não. E graças a Deus que isso provoca em você um sofrimento. Cada temperamento, quando toca os seus defeitos, queira Deus que sintam essa contrição. Veja, e esse é exatamente o momento da graça. O colérico, quando ele entra nisso aqui, ele realmente, ele se descobre como que um patinho feio. Ele não merece o amor das pessoas. É isso que nesse momento aqui é como um cair a ficha. Mas veja, calma, porque esse é um momento de muita graça. Quando assumimos ser impotentes diante dos nossos próprios defeitos, então Cristo vem à nossa alma e Nossa Senhora pode nos prestar auxílio. É preciso experimentar a nossa pequenez na oração e pedir ao Senhor que fique conosco, que nos aceite, que cuide de nós, particularmente nesses momentos de profunda dor em que vemos, finalmente, o quão indignos somos aos nossos próprios olhos. Padre Capes disse assim: não é quando nos consideramos excelentes,
que ascendemos ao amor de Deus, muito pelo contrário, mas sim quando começamos a enxergar o quão patético somos. Lembra do que eu falei? Olha no espelho e diz: como você foi ridículo hoje. Aqui é o momento que a coisa começa a dar certo. Porque enquanto você não reconhece isso, você vai ficar reconhecendo em todo mundo esse ridículo que na verdade não são os outros, na verdade é você. Para o colérico que leu isso e sentiu os ossos gritando dentro de si: esse não sou eu, isso é uma caricatura grotesca. O padre Capes tem uma palavra bem direta: caro colérico, é verdade que comecei sendo duro com seu temperamento, mas perceba que é disso que você precisa: olhar para dentro, ver os seus próprios defeitos, nomeados e numerados, e então ser capaz de verbalizá-los. Seja a Deus, seja ao próximo a quem você ofendeu. Aquela libertação que acontece somente quando você diz: eu errei. E para o colérico, dói. Dói mais reconhecer do que de fato ter errado. Ele sofre mais por ter que reconhecer isso até mesmo do que propriamente pelo erro que ele cometeu. Mas é aqui que esse é o toque da graça. Esse é o toque da graça. Quando Saulo cai do cavalo, né? A caminho de Damasco: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Saulo perseguiu os cristãos. Ele perseguia Jesus. Eu sou o Cristo, a quem você persegue. Que é uma experiência muito forte da Madre Jane, que ela conta no testemunho, é interessante, né? Quando ela tem a experiência com Jesus crucificado e talvez naquele ímpeto de defender aquele que o coração ama, lança uma pergunta: quem fez isso com você, Jesus? E Jesus devolve, responde e diz: foi você, Jane. Foi você que fez isso comigo. E é aquele momento em que as escamas caem dos olhos. Eu errei, eu machuquei, eu feri. Isso é a libertação do colérico. Fui eu. Foi você. Mateus 11, 28, 29 diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Para o colérico, essa citação é um espelho e um convite ao mesmo tempo. Vinde a mim, você que está cansado sob o peso deste mau jeito, deste orgulho, desta soberba, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Para o colérico, isso aqui é um espelho e um convite. Jesus identifica, Jesus, que o padre Capes identifica como o único que teve o temperamento perfeitamente equilibrado, diz de si mesmo que é manso e humilde de coração. Não fraco, não passivo, não sem energia. O mesmo Jesus que expulsou os vendilhões do templo, que confrontou o fariseu sem recuar, que morreu na cruz sem pedir clemência. Esse Jesus diz: sou manso e humilde de coração. Eu vou repetir. Aquele mesmo Jesus que expulsou os vendilhões do templo, confrontou os fariseus sem recuar, morreu na cruz sem pedir clemência, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Para o colérico, essa frase é a mais desconcertante do Evangelho. Manso e humilde de coração. Bem-aventurados os mansos, né? Porque é tão desconcertante, porque o colérico admira a força de Cristo e é essa força que o atrai. Na mansidão de Cristo é exatamente o que ele menos compreende por natureza.
Como pode alguém ser, ao mesmo tempo, poderoso e manso? O temperamento colérico, a força de Cristo o atrai. Então é desconcertante para ele ouvir Jesus dizendo: eu sou manso e humilde. Como pode alguém ser poderoso e manso ao mesmo tempo? É o nosso modelo. É para Jesus que nós temos que olhar. É a imitação de Cristo. Os mansos que possuirão a terra. Os mansos, a mansidão, é preciso que conquistemos essa mansidão. E a resposta, como pode alguém ser tão poderoso e manso? A resposta é a perfeição do temperamento. Jesus tinha toda a energia colérica, ou seja, a capacidade de ver o mal e combatê-lo, de liderar com autoridade, de não recuar diante dos obstáculos. Está aqui a energia colérica. É ruim? Não, é excelente. Jesus tem toda essa energia colérica. Toda essa energia colérica de quê? De reconhecer o mal e combatê-lo com força, com energia. De não sucumbir diante das palavras e perseguições dos outros. De liderar com autoridade. Mas ele tinha também aquilo que o colérico imperfeito não tem. O quê? O colérico imperfeito, ele não tem o domínio de si. Ele é dominado pela paixão. Ele não tem o olhar que vê tanto o problema externo quanto a própria alma. É para isso que o colérico está sendo chamado, gente. A intenção da formação aqui, não é te deixar meio fleumático ou meio melancólico, não. O temperamento não se muda. O objetivo da formação é, ao se tornar ele mesmo, mas com o centro no lugar certo. Utilizar essa energia colérica para o melhor que pode ser, com perfeito domínio de si, com o domínio das tuas paixões, com o olhar capaz de voltar para dentro, de reconhecer as tuas fraquezas. Meus queridos, e já encerrando esse nosso encontro, vamos lá. Os grandes coléricos, já citei aqui alguns, como Paulo, né? Falamos bastante de São Paulo, mas tem alguns outros aqui, São Jerônimo, que traduziu aí a Sagrada Escritura. Royo Marinho afirma que muitíssimos santos canonizados pela Igreja possuíam um temperamento colérico. Vale contemplar os principais, porque cada um vai mostrar o mesmo temperamento, purificado por caminhos diferentes. Vamos começar por São Paulo, já falei, mas vou trazer aqui novamente. É o colérico mais transparente do Novo Testamento, não resta dúvida. Antes da conversão, perseguiu os cristãos com uma energia e uma convicção inconfundíveis. O problema de São Paulo não era falta de zelo, era zeloso, mas estava tomando a direção errada. Depois da conversão, essa mesma energia, aquela mesma energia o arrastou por 3 continentes. O arrastou para dentro das prisões, naufrágios, açoites, e nada o fez parar. Lembre-se você que ele é aquele que vai dizer o que pode nos separar do amor de Cristo. Perseguição? Fome? Nudez? Espada? E ele vai dizer nada pode nos separar do amor de Cristo. Olha a energia colérica aqui colocada na direção certa. Nada pode me parar no seguimento de Jesus. Não tenho medo da espada. Não tenho medo da fome. Não tenho medo da prisão. Quem ou o que me separará do amor de Cristo? Nada pode me separar do amor de Cristo. É o temperamento completamente alinhado. Suas cartas têm a veemência, a impaciência, a franqueza cortante do colérico. E tem também o hino à caridade, que é a mais bela descrição da mansidão que o colérico precisa adquirir. Paulo sabia do que precisava, porque conhecia a sua própria fraqueza e não a escondia. Se eu não tivesse amor,
eu nada seria. Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, de nada adianta toda a minha força, toda a minha energia. Se eu não tiver amor, eu nada seria. O hino à caridade, o amor é paciente. Veja que quando os santos muitas vezes escrevem algo, é porque foi naquela escola ali que eles sentaram. Quando Santa Faustina escreve sobre a confiança, é porque ela foi tentada aqui na desconfiança. Quando ela escreve sobre a misericórdia, é porque é aqui onde ela é tentada. E é aqui onde ela adquire autoridade. Assim como Santa Teresinha. E assim como São Paulo. Cada um com seu temperamento, né? Dei apenas o exemplo daquilo que, quando os santos deixam seus grandes escritos ali e passam a ser mestres naquele ponto, no mais das vezes são áreas onde eles foram provados, tentados e venceram, como São Paulo. Ele, o grande autor do hino à caridade. Porque com certeza era a maior dificuldade de São Paulo. O amor é paciente. O amor não é invejoso, o amor não, né? Vamos aqui, o amor não pode conviver com a rixa, com essa disputa. O amor Deus é amor, vai dizer São João. Santo Inácio de Loyola, soldado colérico que, ferido na Batalha de Pamplona, converteu-se e canalizou toda a sua energia militar para a fundação da Companhia de Jesus. Os exercícios espirituais que ele escreveu são, em grande parte, um manual para domar o colérico interior. Exame de consciência, discernimento dos espíritos, disponibilidade para ser enviado a qualquer lugar. Inácio usou a tenacidade colérica para adquirir humildade, que o temperamento mais resistia. São Jerônimo, por sua vez, um colérico puro. E um dos santos mais humanos da história exatamente por isso. Traduziu a Bíblia inteira para o latim com energia e erudição impressionantes. Talvez um outro temperamento tivesse sucumbido diante de tão grande missão. Jerônimo vai até o fim. Escreveu cartas de uma franqueza que às vezes beirava a crueldade. Era famoso por suas polêmicas e por sua língua afiada. Diz que quando ele corrigia alguém, a pessoa passava 3 dias com febre. São Jerônimo. Quando corrigia alguém, a pessoa ficava 3 dias com febre. Escreveu cartas de uma franqueza que às vezes beirava a crueldade. Era famoso por suas polêmicas, por sua língua afiada, mas era famoso também pela penitência com que combatia os seus próprios defeitos. Sabia quem era e lutava. É o retrato de que o colérico não precisa se tornar outra pessoa, precisa trabalhar o que tem. Alguns dizem que é por isso que São Jerônimo se meteu numa gruta lá na Terra Santa, né? Ali ele estava traduzindo a Escritura, mas ele preferiu retirar-se um pouco, porque colérico de um grau elevadíssimo era afiado, então ele se retirou um pouco, ele precisava encontrar-se consigo, com Deus, para domar-se, né? Para vencer a si mesmo. É um retrato impressionante para nós. Então, o quanto ele se penitenciou, o quanto ele se mortificou. São Francisco de Sales, também já falei aqui, é o mais surpreendente dos 4. Roio Marinho o cita como colérico. Quem lê a sua obra, A Introdução à Vida Devota, com sua ternura e suavidade pastoral, dificilmente imagina que por trás daquele estilo havia um temperamento naturalmente violento e impetuoso. Francisco de Sales era, por natureza, extremamente colérico, mas decidiu, com a determinação que só um colérico tem, tornar-se manso de verdade. Não fingir mansidão, mas adquiri-la pela prática cotidiana, lembra? Aquelas pequenas coisas do dia a dia que nós citamos aqui no início. Aquelas pequenas atitudes que para um colérico aquilo é bastante, mas que vão fazer a diferença. Aquela mortificação, aquele exercício espiritual de cada dia. Assim se deu com São Francisco de Sales. Ele foi tão longe nessa aquisição da virtude da mansidão que ele se tornou um modelo de mansidão cristã para toda a igreja. E ele dizia, a mansidão é a virtude que mais nos assemelha a Deus, que é infinitamente benigno. Lembre Jesus dizendo, eu sou manso e humilde de coração. É uma jaculatória que você pode rezar também muitas vezes ao longo do dia, não é? Jesus, manso e humilde de coração.
fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Francisco de Sales chega à mansidão, não apesar de ser colérico, mas sabendo se utilizar do seu temperamento ao seu favor. Usou a tenacidade e a energia do temperamento para adquirir a virtude mais contrária a ele. Só um colérico faz isso. Só um colérico faz isso, porque só um colérico tem força de vontade suficiente para combater com tanta persistência o próprio temperamento. Olha como é forte isso aqui, é um grande consolo, não é? Você que ao longo dessa aula se deparou aí com tantas realidades difíceis, é um consolo e o melhor, é a verdade. Meus queridos, chegamos ao final. Estamos... E finalizando, concluindo este pensamento, vamos lá. O Padre Capes diz o seguinte: o colérico acredita conhecer a si, mas ele conhece apenas o eu que é apresentado aos outros como objeto de veneração. Através das virtudes, ele pode começar a conhecer quem ele é de fato. Pequeno, impotente, mas amado por Deus, que veio para morrer sobre um madeiro infame também por ele, pela alma colérica. Pequeno e impotente, guarde bem essas palavras. Pequeno e impotente, mas amado por Deus. Pequeno e impotente, mas amado por Deus. Essas 4 palavras são o evangelho do colérico, não porque ele seja mais pecador do que os outros, mas porque é o temperamento que mais resistência tem em aceitar que ele é fraco, que ele é impotente, que ele precisa de ajuda. Admitir que é pequeno para ele parece enfraquecer. Admitir que é impotente, porque receber amor sem primeiro merecer parece uma lógica que não faz sentido para quem vive de conquistar. Olha que forte isso aqui. E é exatamente por isso que quando o colérico finalmente chega lá, quando a muralha de confiança começa a ceder e ele se vê diante de Deus como realmente é, pode acontecer algo extraordinário. Toda a energia que ele tinha para conquistar o mundo fica disponível finalmente para amar. Toda aquela energia que ele tem para empreender as suas grandes conquistas, para vencer os grandes desafios, ele precisa canalizar para o amor. Amar a Deus, amar o próximo. É o grande feito de qualquer alma. É o grande feito. Deus não medirá as nossas obras por um outro critério, senão este, vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Se fizemos por amor e com amor. Se amamos. A grande pergunta que nós vamos responder no dia final é essa. Se amamos. Ah, mas eu construí um hospital, mas eu fiz... Qual a intenção, colérico? Foi por amor? Foi para a glória de Deus? Do contrário, sua obra, que pode ter feito bem a muitas pessoas, mas olha que triste, não fez bem a você mesmo. Fez bem a tanta gente, mas não fez bem a você. É o que São Paulo vai dizer também. Já imaginou? Eu preguei para tanta gente, depois eu mesmo fico do lado de fora. Isso aqui é uma erva daninha. O colérico é um grande empreendedor, ele vai fazer grandes obras. Mas no reino de Deus, ele pode, depois de ter feito bem a tanta gente, ficar de fora. Porque fez por uma glória vã, buscando a sua própria glória. Porque fez em busca de reconhecimento. Porque fez por desafio, para desafiar-se a si mesmo. Mas não fez por amor a Deus e às almas. Então aquela obra que teve um valor imenso para tantas pessoas, não se aproveitou de nada para ele. Olha que terrível. Então, colérico, essa é a pergunta que você vai ter que responder no dia final. E você pode já começar a se fazê-la todos os dias. Você pode começar a fazer essa pergunta a si mesmo todos os dias. Será que hoje eu amei? Nossa, hoje eu me desafiei, eu superei a minha última marca, né? Eu bati o meu próprio recorde, mas
Eu amei. Fui lá na academia e peguei 100 quilos, fui lá não sei aonde, fiz 30 quilômetros. Colérico, a pergunta que você tem que responder é: eu amei. São João da Cruz vai dizer: no caso desta vida, sereis julgados pelo amor. Paulo percorreu o mundo inteiro por amor. Inácio fundou uma ordem, Jerônimo traduziu a palavra, Francisco de Sales escreveu com ternura, todos coléricos, todos pequenos diante de Deus, todos santos. Todos santos. Amém? Bendito seja Deus por essa experiência, gente, que nós passaríamos o dia inteiro aqui, não é? E perceber o quanto o Espírito Santo, quanto a graça de Deus superabunda exatamente ali onde abundou o pecado. Conhece-te a ti mesmo para vencer-te com a graça de Deus. Vencer o vício e conquistar virtudes. Esse é o caminho das almas santas. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.